Sejam muito bem-vindos a mais um ObraCast. E a gente aqui falando de 2026, o que eu queria trazer aqui para o podcast, assuntos que eu quero melhorar nesse ano, melhorar em 2026. E não poderia faltar a comunicação, né? Eu acho que a gente sempre que quer vender mais, sempre que quer se relacionar melhor, sempre que a gente quer muitos assuntos acabam passando pela comunicação. E nada melhor do que trazer um especialista ou dois especialistas no assunto. Rafael e Lara, sejam muito bem-vindos. Né, hoje a gente vai fazer um episódio, né, onde eu vou enaltecer muito uma empresa chamada Vox2U, que é onde eu estou fazendo o meu curso de oratória. E o Rafael está aqui para a gente falar sobre a importância da oratória, né, nos objetivos das pessoas. Sem dúvidas. Né? Eu acho que oratória é importante para vender, oratória é importante para você crescer na carreira, oratória é importante para se relacionar, oratória é importante para uma série de coisas que a gente não linka. A gente só linka isso normalmente a alguns resultados mais fáceis de imaginar. Bom, mas começar se apresentando, Rafael, muito bem-vindo. Olha, primeiro quero agradecer esse convite de estar aqui com vocês, compartilhando sobre esse tema tão relevante, tão importante que é a comunicação. E isso vai fazer toda a diferença nesse 2026. E eu tenho certeza que você não vai sair da frente dessa tela, porque a Lara e eu vamos trazer para vocês muitas dicas sensacionais para que você faça a obra acontecer na sua vida na comunicação, ok? Me chamo Rafael Sampaio, é um prazer estar aqui com vocês. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando de um assunto tão relevante em um universo agora que a gente fala muito de desenvolvimento de novas tecnologias, de IA, cada vez mais as soft skills elas estão sendo valorizadas. Então, acredito que esse podcast ele pode ser a virada de chave para várias pessoas nesse 2026 que, assim como você, colocaram no objetivo de melhoria. Sim. E assim como eu também, eu me chamo Lara Marques, eu sou facilitadora da Vox, mas fui uma aluna da Vox. E essa é a prova social de que tem como lapidar um diamante bruto e aqueles que acham que se comunicam bem precisam rever, precisam realmente avaliar se tem técnica, se tem propósito, mas isso a gente vai conversando ao longo do episódio. Não, legal. Assim, eu tenho puxado muito assunto, Rafa, pelo seguinte, né? 2026 é um ano curto. Sim, muitos 2026 feriados. a gente tem muitos feriados. Depois a gente tem, na sequência, Copa do Mundo. Eleição. E na sequência, eleição. Sim. Ou seja, eu tenho defendido que a empresa que não quer, porque assim, às vezes a pessoa, todo mundo fala de crescer, mas vamos dizer assim, a empresa que quiser ficar do mesmo tamanho, ou o profissional que quiser ter o mesmo resultado, ele já vai ter que performar melhor, porque ele tem menos dias úteis. Sem dúvidas. Né? E assim, e o que eu costumo falar não é só sobre os dias úteis, é sobre o seguinte: imagina como é que vai estar a atenção do seu cliente, né? Então, por onde que eu quero chegar? A oratória, a comunicação que você vai imprimir junto ao teu cliente, junto ao teu lead, ao teu prospect, chame do jeito que você quiser, você vai ter que reter essa atenção dele. Sem dúvidas. Só que eu vou querer falar de obra com ele, mas ele está querendo fechar um pacote para ir viajar no feriado. Eu vou falar de obra com ele, ele precisa comprar camisa para o filho da Copa do Mundo. Ou seja, não vai ser fácil, a gente vai ter que ser muito mais intencional. Então, eu queria começar que você explicasse conceitualmente, na sua cabeça, como é que é a importância de se comunicar, né? Como é que é a importância de você ser claro, de você ser objetivo e principalmente de você conseguir conduzir a negociação ou conduzir em função dos seus objetivos. Maravilha. Primeiro conceito que você vai guardar aí comunicação não é o que eu falo, é o que a outra pessoa entende. Então eu preciso me tornar cada vez mais entendível. Ou seja, ao falar que este copo possui água, a pessoa não pode ter dúvida, mesmo que ela não veja água aqui dentro. Agora eu falo, olha, esse copo ele é um recipiente que está aqui bem compensado na sua infraestrutura e internamente possui aqui uma quantidade X de H2O. Eu só queria dizer que tinha água dentro do copo. Então, a comunicação ela vai ter que ser objetiva desde que ela seja clara. E aí é onde entra o segredo. E aí já me permita colocar aqui o que compõe a tua comunicação. Primeiro ponto,
55% são gestos e expressões. Se eu quero cativar você, se eu quero ter a tua atenção para que aquele movimento de comprar a camisa do time de futebol, de discutir qual o candidato certo, não tome a negociação que você está fazendo naquele momento, então você vai ter que ter gestos e expressões dentro da tua comunicação. O tom de voz vai ocupar 38% daquele espaço. Eu quero colocar autoridade, eu quero colocar ânimo, eu quero colocar um pouco mais de tranquilidade, eu vou modular a minha voz. E aí, pasme, Evandro, só 7% é o que você entende de obra. Só 7% vai ser o teu preço. Só 7% vai ser todo o conteúdo estudado. Porque a comunicação ela é composta dessa forma. 55% gestos e expressões, 38% o tom de voz e 7% conteúdo. E é impressionante, né? Você fala dos gestos e expressões, o que me veio na cabeça, a gente está num podcast. Sem dúvidas. Muita gente escuta somente. Eu sou um consumidor, Nato. eu uso o que eu falo que eu estou trabalhando, né? Então eu posso escutar todos os podcasts do mundo e minha esposa não pode nem reclamar, né? Que eu estou trabalhando, eu estou estudando. E quando você fala isso, o que eu estava imaginando na minha cabeça aqui é o seguinte: às vezes as pessoas, mesmo sem você vê-las, você sabe que ela está Por tendo exemplo, gestos. você está nesse momento, no seu tom de voz, você sabe que a gente sabe que você está com você que está nos ouvindo, não está nos vendo, você sabe que ele está sorrindo, você está sentindo que a voz dele tem uma variação só no ouvir, sem ver. Isso chama atenção, isso cativa, isso me prende para continuar dando a você a moeda mais preciosa, que é o tempo. Sim. E te ouvir, te compreender, porque cada vez mais eu estou entendendo. Estou entendendo. É. E assim, né, Olari, você puxou esse assunto das IAs, e a verdade é o seguinte: esses 7%, você não vai mais. Antes todo mundo estudava os 7%. Agora, os meu 7% amigo, você não vai mais precisar estudar, porque tá ele vai fácil. vir pronto, né? A parte técnica vai vir pronto. Né? Como é que você está enxergando essa questão? Não significa que os 7% não sejam relevantes. A gente até Sim. brinca que você não aceita falar daquilo que você não domina. Porque, consequentemente, se você não domina esses 7%, o restante é prejudicado. Por quê? Porque abala a sua confiança. Sem dúvida. Então, você não fala com emoção. Você não consegue trazer naturalidade nos seus gestos, porque você tá como? Tá aqui decorado, eu preciso falar isso aqui. Então, os 7% eles são importantes, porque eles influenciam os outros por cento. Entendi. E, obviamente, que você não quer falar abobrinha para o seu público, você quer manter a sua autoridade, o seu nome. Mas hoje, realmente, a gente consegue criar muito conteúdo através de inteligências artificiais. Inclusive, no curso, a gente tem aulas específicas sobre ferramentas, como utilizar isso para otimizar seu tempo, mas é sempre necessário criar um bom prompt, você ter uma estrutura, um pitch. Um pitch tem uma estrutura, ele tem uma estrutura para ser claro e objetivo, que é o exemplo do copo que o Rafa trouxe. Então, você tem que ter um bom prompt, uma boa estrutura e, principalmente, não decorar. Saber usar da ferramenta a seu favor, mas trazer a sua personalidade. E neste universo onde todo mundo pode fazer isso, se destaca aquele que sabe usar dos outros por cento e consegue se comunicar bem. Inclusive, até tem uma estatística que indica que mais de 60% das pessoas têm medo de falar em público. E faz completamente sentido de que quem sabe falar em público se destaque e consiga atingir cargos de diretoria, onde são valorizadas as habilidades, principalmente de comunicação. No início eu não sei se ficou claro para as pessoas, mas eu estou fazendo, né, o Master, né? Oratória Master. Oratória Master, né? Esse é um curso de 4 meses, semanais, né? E o que acontece? O que eu percebo lá? Bom, primeiro tô gostando muito, né? Tô aprendendo muito. Eu percebo que a técnica, ela é algo que ela tá acima da naturalidade. Você né? precisa ter a naturalidade, mas sem a técnica você é só mais um em cima da mesa. Ali. Exatamente. É muito legal, tem uma frase muito boa, que a comunicação por comunicação, simplesmente sair falando, é amadorismo. Sim. E a técnica, só por técnica, ela é robótica. Então você tem que unir os dois. E isso é treinável, não é dom. Sim. E o que eu percebi lá, né, participando, foi exatamente isso. Ou seja, às vezes a pessoa que
não tem... A pessoa que já é um comunicador, que Sim. já fala, Sim. ela cai no erro de achar que tá indo bem. Uhum. E aí, a hora que você começa a ser corrigido, aí você fala, cara, Eu achava que eu achava que eu sabia. eu achava que eu sabia. Mas isso é bem interessante você falar, e eu pego o gancho da Lara e o seu. Você, há quantos anos você tá? Você comentou com a gente que é mais de 70 podcasts. Ou seja, Sim, nós estamos aqui já beirando aos 80. Você começou a fazer o que você fez o curso em 2025, certo? Nós estamos aqui já em Sim. 2026. Então, sim, o que que acontece? Você, com todo o teu know-how de comunicação, programa na Jovem Pan, Sim. o Obracast, você é um influencer. sim. Você está falando que ao adentrar na sala de aula, você está se surpreendendo Sim. com o que você está aprendendo. A Lara não foi diferente. A Lara é uma comercial da Climatempo, que é a maior empresa de meteorologia que eu conheço. E ela atua vendendo. Também comunica bem. A Lara não se tornou uma comunicadora só fazendo o curso, mas ela entendeu que a técnica ela sempre vai superar aquele dom, aquele achismo, aquilo assim, uau, eu sou muito bom, eu não preciso disso. Cara, desculpa, quem tá com a xícara muito cheia tem que tomar cuidado, Sim. porque o buraco pode estar aparecendo ali e você não tá percebendo. É, O grande erro de quem, às vezes até se comunica bem, não é que acha que comunica bem, mas a galera ela vem muito prolixa. O pessoal acha que todo momento tem que estar falando e não tem vergonha de falar, só que aí não tem intencionalidade, não tem propósito, e aí fica chato, fica boring. É a hora que o pessoal que tá te ouvindo pega o celular, Fala demais. fala demais. E aí Foi- também, foi o que aconteceu comigo na mentoria lá, né? Assim, que tem duas, eu já fiz uma, Uhum. né? E que foi basicamente isso. Calma, o seu pitch, o que a gente está ajustando aqui, não é sobre contar a sua história. Isso. Você tem que contar a sua história, mas a sua história não pode Estruturada. ser, e não pode ser 70% do tempo. Exato. Você entendeu o que você? Ou seja, né? Evandro, calma aí, quem quer saber a sua história? Só pô? para explicar o que que é a mentoria dentro do curso. Você Tá. tem as aulas que você faz semanalmente. No teu caso, o teu curso é um curso de 12 encontros semanais, que duram ali 3 horas. E aí, além desse curso, o Evandro tem uma mentoria aqui. Por exemplo, eu tenho uma mentoria com a Lara. São 2 mentorias individuais e intencionais, direcionadas para aquilo que a gente percebe de você, que tem que ser o próximo nível da tua comunicação. Produzir um pitch. Cara, o pitch de elevador, Rafa, o que que eu falo? Eu vendo guarda-chuva, eu faço um podcast, eu vendo obra, eu quero acessar uma pessoa e eu tenho aquele momento. Nós te ensinamos a fazer isso Sim, e estruturado e com técnica. sim. o que eu acho mais legal é porque é misto. Às vezes a gente vê conteúdo online, inclusive até gratuito, sobre informações de oratória. Só que o que que as pessoas fazem? Elas assistem e guardam, né? E nunca mais acessam esse conhecimento. E quando a gente tem uma aula presencial e em grupo, você é obrigado a participar das Calor dinâmicas, você tem Sim. que colocar em prática. E a prática te leva realmente a conseguir absorver esse conteúdo. É. E é em grupo, com pessoas que às vezes você nunca viu na vida. Sim. Porque a comunicação, além das habilidades, das técnicas, de tudo que a gente traz, ela também tem um fator de ansiedade. Você sobe e se coloca à vista para todo mundo num palco, isso pode abalar a sua estrutura. E por isso é muito legal as aulas em grupo. Mas em paralelo, existem as mentorias para que a gente consiga identificar o que você precisa em específico melhorar para que em turma a gente consiga te dar os feedbacks assertivos nas dinâmicas. Então é É, muito complementar. E é exatamente isso que eu percebi no grupo lá. O que que foi, Rafa? Imagina o seguinte, a gente, acho que são 12 pessoas, é isso? Mas Sim, nós 12. cabe. 14 aí sempre tem 12. Sempre tem uma, 2 Isso, cadeiras vazias lá para isso. poder reposição e aulas Então, o experimentais. que acontece? O que eu percebi, falando para vocês a realidade Sim. que eu tô vivendo lá, o que que é? É o seguinte, todo mundo quer aprender, né, quer se desenvolver na comunicação, porém os objetivos eles são muito diferentes. Sem dúvidas. Né? Alguém quer se Então- comunicar melhor em casa. Exatamente. Eu, por exemplo, eu tinha algo muito claro para mim quando eu entrei lá, é o seguinte, que o Instagram me levou para o podcast me levou para a rádio me levou para palestras, Perfeito. né? Só que nesse meio do caminho, teve um momento que eu faço mentorias, né? Que eu dou mentorias, aulas, Sim. tal. Então, quando eu cheguei para palestrar, eu não tenho uma palestra, eu tenho uma aula. Isso. E aí eu falei, cara,
é legal como aula, é legal, Sim. mas é uma aula. Sim, não Né? deixa de ser Aí uma quando aula. eu vejo um palestrante dando uma palestra, eu falo, pô, mas por que a minha não é assim? Né? Então, assim, esse é o meu objetivo lá. Ou seja, transformar A aula em a palestra. aula em palestra. Está Que acontecendo? está acontecendo. Que Muito fique um bom. negócio mais sexy, com menos tópicos, né? Um Sim, negócio sim. mais dinâmico. Ou seja, e eu tô me desenvolvendo isso. E eu vejo que tem pessoas no mesmo grupo Com que outros objetivos. o objetivo é conseguir subir no palco, né? Conseguir ir Tipo lá assim, e pelo menos eu vou subir. pelo menos eu Eu vou digo subir, que vou me 15 apresentar. centímetros, às vezes, já é um grande ganho para alguém que tá lá. Exatamente. Então eu vou conseguir Me pôr à disposição ali, pelo me menos. apresentar, fazer alguma Isso. coisa nesse sentido. Eu vejo pessoas que o Fernando, né, que é da Sim. construção também, da MZ3, o sócio dele, que também está Felipe. fazendo, Felipe já teve aqui, Sim. né? Ou seja, que ele quer se comunicar. Poxa, o cara deve ter, sei lá, 300 funcionários. É. Eu quero me comunicar com o meu O meu time. time, é isso aí. Eu quero me comunicar de forma mais clara, mais assertiva, menos rude, mais, sei lá, entendeu? Aí eu tenho gente que, sabe? Então assim, então você vê que os objetivos são diferentes, então esse público heterogêneo faz com que quando você sobe no palco, você sinta algo real. É Sim. enriquecedor. Né? E a hora que você sobe ali é como se você falasse assim, cara, eu tô falando para públicos diferentes, como é numa Exatamente. palestra mesmo. E aí você Exatamente. fala, cara, como é que eu agrado todo mundo? Então, assim, a experiência é boa e eu queria ir por esse lado um pouquinho, Rafa, Uhum. entender assim, para quem é, né? Perfeito. Perfeito. Para quem tá ouvindo lá, que fala assim, poxa, mas eu nunca vou dar eu não tenho objetivo na vida de dar uma palestra, e tá tudo certo. Sem Mas problemas. assim, mas quem mais, além de quem quer ser um comunicador de verdade, assim, para quem serve o curso? Perfeito. Olha só. 99% do tempo da sua vida você não vai estar em cima do palco. Você não vai estar no palco. 99%. Sim, com certeza. Você que já palestra há um bom tempo, eu que já palestro há um bom tempo, 99% da minha vida eu não vou estar em cima do palco. Oratória não é só sobre dar palestras, sobre dar shows. Oratória é como você se comunica com a sua esposa, como você se comunica com seu filho de 2 anos, de 3 anos, de 5 anos, com seu filho adolescente, como você vai fazer um pedido de casamento, como você vai pedir um aumento, como você vai vender. Oratória serve para tudo na vida, Evandro. Tudo na vida. Então, para quem que é o curso? Se você tem, a gente está lançando agora o Oratória Teens, tem o Kids e o Teens, Que mas em legal. São José nós vamos lançar o Teens, que é para a turma ali dos 13, 14 anos. Mas hoje, para você já fazer o seu curso aí, acessando ali o nosso Instagram, @voxuil.sjc ou @voxuil.jacareí, para você chegar até nós, a partir dos 16, 18 anos, tendo uma validação das facilitadoras, você já é convidado a fazer parte das nossas turmas. Porque você vai apresentar um trabalho em sala de aula. Você vai se relacionar com os seus amigos. Você provavelmente pode virar um estagiário. E o grande negócio da Vox é a transformação da sua vida. Alguma vez já chegaram e falaram assim: tira a escola de oratória e coloca desenvolvimento de vida. Porque você entra não sabendo, Evandro. E você sai fazendo a técnica de oratória. De tão fácil que é aprender. Não existe dom. Ninguém nasceu com esse dom. É ensinável. Sim. E a prova real aqui é você. Essa é a e a maior Mara. crença, né? Essa é a maior crença de todo mundo. Falar, isso não é para mim, né? Isso não, eu nunca vou conseguir, né? Assim, na verdade, Vai conseguir. vai conseguir. E todo mundo que faz a aula. Ontem eu atendi um aluno de 17 anos. E todo mundo falou pra ele: se eu pudesse, eu teria feito na sua idade. Porque eu poderia ter atingido resultados muito mais cedo, eu Muito poderia ter mais. alavancado a minha carreira. E realmente, mas eu, como facilitadora, eu me emociono muito, porque você vê quando o aluno chega E como ele sai. e como ele sai. Eu tive uma aluna que a primeira vez que ela subiu no palco, ela foi contar, ela foi falar e ela começou a chorar, Uhum. porque ela estava muito nervosa. Isso com 14, 15 pessoas. Tranquilo. E assim, pessoas que ela não conhece, então era para ela se sentir mais confortável do julgamento. Não, ela começou a chorar. E no dia que ela formou, ela deu um discurso incrível.
incrível. Ela foi premiada no trabalho dela. Uau. Ela trouxe todos os feedbacks. E aí, quando eu fui falar pra ela, ela começou a chorar, mas chorar de emoção, de alegria. Sim. E não pelo desafio de subir no palco, porque ela subiu e deu um show. Esse episódio é um oferecimento da Constru Black, um clube de empresários da construção civil do Vale do Paraíba. Se você é empresário da construção civil e quer saber como é que funciona, eu vou deixar o link na descrição aqui abaixo. Valeu, um abraço. Teve um outro aluno também que o chefe dele estava fazendo o curso com ele. E aí o próprio gestor dele falou, olha, eu vi muita mudança, realmente foi muito positivo. E aí o mais legal foi quando ele falou, Lara, eu preciso te mostrar uma coisa. E ele abriu o celular e uma cliente mandou um áudio pro gestor do gestor dele, elogiando ele pela postura que ele teve em uma reunião. Isso é Vox Shield, meu amigo. É isso, não é só, ai, Vou fazer vamos- palestra. Não, é mudar Isso é vidas. muito menos do que o resultado na vida. Sim, sim. A engenharia, eu digo que é o seguinte: o engenheiro ele tem que estar muito mais preocupado em aprender a se relacionar, né, do que em aprender o slump do concreto. É isso aí. Você entendeu? Porque o slump do concreto, cara, você pergunta ali, você vai saber. Hoje em dia você entra no chat GPT e você vê a diferença e qual que é o ideal e acabou. Então, ele tem que aprender a se relacionar, né? Então, assim, os engenheiros bem vistos na obra são os engenheiros que falam todas as línguas. Perfeito. Né? É o cara que consegue se comunicar com a mão de obra, é o cara que consegue se comunicar com o staff e é o cara que consegue se comunicar com o proprietário. Você entendeu? Só que, para fazer isso sem técnica, você leva a vida inteira para aprender. Então, por que que o engenheiro mais velho é melhor que o engenheiro mais novo? Viveu mais. Só Porque isso. ele se comunica melhor. Então, se você... Porque ele aprendeu pela Porque- dor. Exatamente. pelo Então ele foi se comunicando e ele ficou melhor em relações interpessoais, que no fim do dia 90% é comunicação, né? É isso mesmo. Relações é saber ouvir na hora de ouvir, falar na hora de falar e saber o que falar, né? E a Vox chega para encurtar. Isso, com Encurtar esse certeza. tempo. Porque você que já está iniciando a tua operação enquanto engenheiro, a área técnica toda, ela precisa da Vox. Ela precisa. Engenheiro, todo tipo de engenharia, todo tipo de TI, todo tipo de pessoas que são extremamente inteligentes, trabalham nos back-offices da vida, não aparecem, elas precisam se comunicar melhor. E a Vox, tanto é que a grande maioria dos nossos alunos são dessas áreas. E é impressionante esses depoimentos, como a Lara falou, nós temos mais de 600, assim, e você é um deles aqui. Sim. Você nem terminou, mal terminou o Já curso, tô já tá falando bem. Agora eu olho para você e faço a seguinte pergunta, e você? O que você está esperando para que neste ano de 2026 a tua vida seja melhor? Porque o objetivo do ObraCast é a tua evolução, é o teu crescimento. Então, a primeira coisa, já curte, já comenta se está gostando. Segunda coisa, já manda o aviãozinho para um monte de gente que isso aqui vai ficar gravado para transformar a vida de muita gente. E óbvio, vem procurar a gente aqui na Vox, porque 2026 é o teu ano. Se você acreditar que sua comunicação pode ser melhor, eu te garanto, ela vai ser melhor. E assim, eu fico olhando os nichos, né? A parceria que a gente está fazendo em relação a quem participa da Constru Black. O que é que eu acredito, ô Rafa? É o seguinte: a construção civil, ela é feita de muita gente. Existe um perfil muito clássico, que é o seguinte: é o cara que saiu da produção e venceu Sim. na vida. Isso aí, Para ser claro. é óbvio. Né? Eu gosto de dar toda vez aí. Papo reto. Papo reto, né? Eu gosto muito de usar o exemplo do Fernando Stintas, vira e mexe, eu faço propaganda para ele sem querer, que é mais ou menos o seguinte, cara, há, sei lá, 8 anos atrás, ele tava com a equipe dele de pintura. É isso aí. Dali ele saiu para montar uma loja, hoje ele tem uma loja e tem uma fábrica de textura, né? Então o que acontece? Esse cara mudou de vida, ele precisa mudar a comunicação dele. Sem dúvidas. Você entendeu? Sem Não dúvidas. dá para ele só conseguir falar com a classe executora. Quando você Ele vai- fala todas as línguas, foi Exato. muito bom o teu exemplo. Exatamente. Falar com o pessoal da operação, falar com o cliente, falar com o fornecedor. Isso é falar todas as línguas, não é Exatamente. inglês, francês e italiano. Exatamente. É bom, que bom que você tá me... Então, vamos Não, esclarecer. mas você deu um sim, exemplo, sim. cara. É o cara, o engenheiro na obra, é esse cara que fala com todo o time e ele se Exatamente. destaca. Então, esse empresário da construção civil, o que é importante ele entender? Que a hora que ele dominar a comunicação, a confiança dele vai mudar em relação a se... A todo o ambiente.
a se enxergar e se aceitar empresário. Sem Porque, dúvidas. assim, é uma dor muito grande, Rafa, assim, que é o quê? O cara tem venda, o cara tem resultado, o cara tem grana e ele não tem confiança. Esse ele- exemplo é muito bom. Você entendeu? É o que ele fala, ele ainda se sente, Ele está se aqui, sente menos porque ele não consegue se comunicar. ele tem assim, ele está num patamar financeiro, ele está num patamar empresarial, mas a comunicação dele não está no mesmo nível Exato. de todo o patrimônio histórico que ele já conquistou. E aí é Exato. onde a Lara pode, por exemplo, dar um exemplo. O que que falta, às vezes, Lara, em um empresário na comunicação? O cara tem muita grana, mas ele não tem o quê, por exemplo? Se a gente considera uma técnica de oratória. Vamos lá, digo mais, não só o empresário, para ele chegar a ser empresário, pode ter certeza que ele vai suar muito na comunicação, porque você precisa de pessoas, você precisa ter contatos, e aí você precisa de persuasão, você precisa de rapport, que é a capacidade de gerar conexão, e tudo isso são técnicas, é treinável. Então, não é só para empreendedores. Os empreendedores usam muito. Tantas vezes a gente vê aqui em São José sempre tem pitches, reuniões para o pessoal conhecer outros empreendedores. Você tem que falar, você tem que se posicionar. Quem não é visto, não é O lembrado. Constru Black é isso. Sim. Você criou um ecossistema extraordinário. Sim. E aí você olha lá o seu time e você quer. O Evandro quer que você cresça. Ele Sim, quer que você lógico. dobre o É pra isso faturamento. que Ele, existe, né? ele vive falando disso. E a comunicação, ela é essencial. E a gente tem agora o remédio. Sim, sim, com certeza, com certeza. E assim, eu vou falar com todos, né? O Fabiano acabou de sair daqui, né? Uhum. Precisa participar. Eu acho que realmente o que é importante é entender que às vezes é só isso que falta, né? Às vezes é só isso que falta. E outra coisa que eu vejo também é essa questão da carreira, né? Eu fiquei impressionado. Você sabia que eu tenho um amigo que está com um filho estudando nos Estados Unidos, na high school, que é como se fosse o colegial, Sim, para segundo mim, na grau minha aqui. época, aqui, o Ensino segundo, fundamental. ensino hoje. fundamental. Ensino médio, hoje, perdão. ensino Ensino médio. médio, eu também sou da época do ginásio. Isso, Eu sou geração X, pô. Eu nasci em 80. Então ele é do ensino médio aqui lá. Eles têm aula de apresentação de projeto. Sim. Ele tem que aprender a fazer a apresentação, ele tem que ir lá na frente e demonstrar o projeto que ele executou. Tem né? que Assim, enfrentar o medo. tem que enfrentar Mas o medo. eu trago até uma crítica, porque eu fui da área acadêmica, eu cheguei a fazer o mestrado, e tem muita pesquisa incrível, muito desenvolvimento de tecnologia que é engavetado por Sim, causa da falha na comunicação. sim. Essencial. A minha pesquisa não tá engavetada. Sério, ela sério, não foi pra frente. Eu tenho 26 estados no país. Eu te Ah. dou 25 oportunidades de descobrir de onde eu sou. Mas para economizar, eu sou de São Luís do Maranhão. Ah, Eu tô há tá. 20 anos aqui, mas sou nascido e criado lá na Ilha do Amor. Tá certo. Bom, 20 anos é o período. Nossa, é menos do que eu me formei. Então, assim, mas tudo bem, você vai entender o que eu tô dizendo. Eu estudei na antiga fundação, atual Univap, né? Peguei bem essa Sim. transição, né? E o que acontece? Existiam muitos professores do ITA. Sim. Eu fiz E gestão dá- de projetos, Isso. Mita. Tinham muitos professores do ITA que davam aula na Univap. Cara, a gente queria morrer com o professor do ITA. Ah, mas pode continuar se matando. Não mudou muito. Não. Eu não São vou muito opinar. bons. São muito bons. Mas não sabe se comunicar, Não se comunica, não sabe não. ensinar, não sabe fazer. Então, assim, traziam uma técnica e beleza, tá aí, se vira, Sim. tudo bem, não tô dizendo isso. Mas assim, era uma questão, é um exemplo que para mim fica muito claro que não tem a ver com capacidade técnica. Não. Pô, não tenho dúvida que eles, Ele tá nos 7%. que eles sabiam Parou. muito, que eles sabiam muito a mesma coisa ou muito mais que professores reconhecidos nossos da Univap, né, que a gente gostava muito como bons professores, mas poxa, não conseguiam passar Transmitir. isso, transmitir. Não transmitia Lembra? Comunicação não é o que eu falo, é que a pessoa entende. Sim. Então, por mais que eu me esforço, Essa é a correção, porque eu achei que antes eu até trabalhava, não é o que eu falo, é o que o outro ouve. Não, mas na verdade não é nem o que o outro não, ouve. é o que ele entende. Ele entende. E eu garanto a você, a culpa é sua, a culpa é do emissor. Sim. A autorresponsabilidade primeiro, cara, eu posso me comunicar melhor? Pode. Nada tá bom que não possa ficar ótimo. Segundo ponto, eu quero me comunicar melhor? Quero. Qual o caminho? Porque em 2026, o que vai te tirar de onde você está para o teu próximo patamar, eu garanto a você, é a
comunicação. A sua comunicação, porque a IA, ela é avassaladora. A concorrência é mais avassaladora ainda. O que muda o jogo é a sinergia, a conexão, o rapport, a persuasão, o storytelling, o punch que eu vou usar. É isso. E tudo isso, eu digo, você entra não sabendo, Evandro, e sai fazendo na Vox. É impressionante. E muitas vezes você até tem um breve conhecimento ou tem uma experiência empírica. E aí você cria consciência com relação ao que você faz. E aí você tem intencionalidade, propósito. Aí você começa a usar dessas técnicas de forma estratégica no seu discurso. Sim. E os resultados exponenciais. Naturalmente. E você acha que a pessoa que... Porque tem um negócio que acontece, é o seguinte, né? O que a gente tem medo, a gente faz com que a nossa cabeça prove pra gente que a gente não quer, né? Você acha que... Ela vai falar porque nós falamos sobre isso no curso. 2 tipos de medos. Lara, vou deixar. O pessoal geralmente fica com receio, tem medo, mas honestamente, qualquer um que pisa na Vox já é um super vencedor, porque você tá investindo Não, mas e no... pra ele pisar? O meu medo é o seguinte, porque assim, e pra ele Assumir que eu quero. tomar decisão? É isso, cara, que eu vejo assim, que deve ter muita gente que... Eu penso o seguinte, quando você fala de medo, a gente naturalmente resolve isso lá. Tem 2 tipos de medos básicos. O de fora. Cara, eu tenho medo de aranha, eu tenho medo do bicho-papão. Mas esse medo é tranquilo. O pior medo é esse que você está falando, é o de dentro para fora. Como eu mudo isso? Não tem outro caminho, a não ser eu decidir mudar. Cara, tem uma escola aqui. Quantas e quantas vezes você que está me vendo aí já passou na frente da nossa escola? Sim. E você, cara, eu preciso, eu quero, aí você procrastina. E eu não tô falando só da escola de oratório. Não. Porque esse tipo de pessoa, ela faz isso na academia, ela faz isso na saúde, ela faz isso com a família, ela faz isso em tudo. Então, meu irmão, é o seguinte, você quer mudar? Primeiro absorva a autorresponsabilidade. Assim, eu não admito ser assim. E eu não conheço alguém que acreditou, que teve ali a visão. Cara, a Coca-Cola, o cara, em 1930, se eu não me engano, ele falou assim, esse refrigerante vai ser tomado no mundo inteiro. Eu quero que ele esteja a um braço de distância das pessoas. Olha onde está. Sim. Ele tinha 2 orelhas, um nariz, 2 olhos, 2 pés. Ele era igual a mim, a você, igual a Lara. O que mudou foi aqui. Por isso que mentalidade, mindset, é uma técnica de oratória. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Você será muito bem recebido. E na sala que você vai entrar, tem um monte de gente igual a você, Sim, que vai te dar o braço assim, nós vamos crescer juntos. sim. Então vai com medo mesmo, porque dá pra mudar a tua comunicação. Cara, entra, pergunta, negocia, fala com a gente. E o que eu percebo, né, Rafa, é o seguinte, é que não existe, eu acho que tem gente que tem medo do seguinte, né, de haver o tipo... Julgamento. Ou forçar, né? Vamos falar assim, cara, tá tudo certo. Evandro, Eu tô bem. você precisa ir lá se apresentar. Putz, ainda não consigo. Tá bom, cara, tá tudo certo. Vamos te preparar. Tipo assim, não é, né, no chicote. É muito mais assim, na técnica que te traz a segurança que você consegue fazer. Deixa eu te Mas mostrar. isso- Pode falar, Lara. Eu vou depois mostrar o caminho do aprendizado. Tá. Mas isso também é a construção de um ambiente seguro. Cara, não Total. tem um aluno, você tá lá, eu já Pronto. fui aluna, eu dou aula, a galera cria um ecossistema muito seguro. A hora de errar é ali. É ali, parceiro. Então você não vai desperdiçar a sua chance de subir no palco. Todo mundo vai, e todo mundo se apoia. Obviamente que a professora, com muito amor e carinho, vai dar os feedbacks, porque você tá lá para isso, para Sim. receber os feedbacks e melhorar, mas sempre de forma construtiva. Sim. E a galera se apoia, a galera se motiva. Novamente, ontem tinha uma aluna e ela comentou que não é fácil, depois de uma longa jornada de trabalho, você trabalhar das 8, que seja às 5, às 6. Mas você acordou 6h30 da manhã, você já tava só Às sua vezes vida... você tem filhos, você tem uma rotina e você disponibilizar 3 horas do seu dia ali, daquela sua semana, para investir na sua comunicação. É difícil você ter motivação, Sim. mas o pessoal comenta, Lara, às vezes eu não tô super afim de vir, eu já tô cansada, mas eu piso aqui, parece que me recarrega as energias. É top. Tem uma aluna que também quer fazer um podcast e ela falou que quando acaba a aula,
ela já quer fazer para amanhã. Ela falou, cara, eu tenho que fazer isso, eu tenho que desenrolar. E é muito legal do ponto de vista de melhoria de comunicação, de você recarregar as suas energias, estar em um ambiente seguro, onde você vê que você pode errar, que você pode melhorar, pegar o conteúdo ali, colocar em prática na sua semana, mas também é uma oportunidade de construir uma ótima rede de networking, Isso. de conhecer pessoas. Total. Eu tô em São José, vai fazer 3 anos. E foi uma virada de chave pra mim ter feito a Vox. Eu conheci pessoas incríveis e pessoas que eu tenho contato até hoje. Agora, como facilitadora, eu tenho acesso a muito mais gente. Mas é muito bom. É um momento de fazer amizades adultos, gente, é muito mais difícil. Sim. Você ter a oportunidade. Então, a Vox me trouxe também muitos colegas, muitos amigos e que eu carrego hoje pra vida. A grande maioria empresários, né? Vamos dizer assim, Exato. Nós temos assim, desde gestores executivos, você está num grupo que tem muitos empresários, então, é um grupo nosso. e eu penso assim, cara, no final do dia, qual é o saldo, positivo ou negativo? Todo mundo que faz Vox, Sim, quando passa por lá, é positivo. sim. Positivo porque eu me relacionei, criei. Tem até, gente, relacionamentos nasceram ali, casamentos. Veja até uma funcionária um dia desse para um aluno. Então, você vai trabalhar mais aqui. Resumo, o que acontece? O que você quer para a vida? Sabe? Isso que te move. E assim, existe uma nomenclatura agora no mercado que é muito simples de explicar o investimento, né, cara? Porque assim, cara, no fim do dia, tudo sobre retorno sobre investimento. É o ROI. É o ROI. E não tem jeito, né, Rafael? Dá ROI. Assim, cara... Da ROI. eu Primeira aula o cara já percebe. Agora que eu já tenho o contrato, que já tá assinado, eu não vou falar isso, não falaria isso antes, pra você não subir o preço. Você pagaria os Mas, cara, assim, em relação às oportunidades que você tem lá dentro, em relação ao que você aprende, é muito barato, cara. Hoje eu falei com Né? uma cliente, uma psicóloga que está fazendo um trabalho de RH, eu falei assim, se a senhora não se pagar na Vox, e eu vou bater o copo aqui, a senhora vai ter um problema sério comigo. Porque o seu negócio é extraordinário. Sim. Ela terceiriza o RH, eu falei, com toda certeza você vai se pagar na Vox. Sim. Vá que eu fecho o olho, eu te devolvo o dinheiro. Sim. Agora, se você não fizer a coisa acontecer, não for nas aulas, não fizer a mentoria, aí a parte do milagre não é na Vox, é na igreja. Entendeu? Isso é muito importante, isso. porque quando eu entrei como aluna, a gente tem o quê? A gente tem uma régua muito... Eu quero falar igual a galera que fala no TED Talk. Tá tudo certo. Gente, tem um livro dos bastidores do TED Talk que fala o quê? Aquela galera treina para fazer aquela palestra Só aquela. 200 vezes em média. Eu, mera mortal, vou falar que amanhã eu tenho uma apresentação. Não, amanhã eu me viro. Gente, não. Tô fazendo Então freestyle, ali você tem né? acesso às técnicas, você tem as dinâmicas, a gente coloca em prática, deixa muito claro o que precisa ser feito, mas o movimento tem que partir também de dentro. É, pra E cima. uma vez que a pessoa se engaja, que ela tem comprometimento, o resultado vem, se paga Batata. facilmente. O pessoal confunde network, rede de relacionamento com tráfego pago, né? Assim, é o que você falou. É verdade. Tipo assim, cara, não adianta você... Se você quer se relacionar, você não frequentar, você não se ambientar, Não se não comunicar. se comunicar. A gente entendeu? Não tem adianta técnicas de oratória para network. Exato. Eu não fiz um rapó. Eu tô com uma mentalidade. O que a pessoa procura quando ela necessita de algo? Indicação. Eu vou indicar um cara chato. Ô, Evandro, me diga um negócio, um encanador. Rapaz, tem um José ali, mas o José, rapaz, ele é barrento, chato. Mas é bom. É bom, o serviço dele é bom, mas é chato. Mas tem o João que resolve e é um cara bacana. Cara, eu vou no João, mano, porque... Então, se eu não tenho uma mentalidade bacana, eu já não vou me conectar. Então, estar sentado, estar em um ambiente, calado, olhando, até a estátua fica. Sim. Agora, se você tem a técnica correta, aprendeu a como fazer, por que Sim, não? sim. Uma pessoa, Evandro, uma pessoa, Lara, pode mudar a história da tua vida. Sim, total. E só tem uma forma de chegar nela. E não Se comunicando. significa que você precisa incorporar outra pessoa. Não, naturalidade é a primeira O aula. mais legal, exatamente. O mais legal é que é em uma Falei. jornada também de autoconhecimento. Você vai ver quais são os seus pontos mais fortes e trabalhar em cima deles para melhorar a sua comunicação. A gente brinca que um bom comunicador não é quem fala mais, é quem tem intencionalidade, quem tem propósito e, inclusive, várias pessoas são muito analíticas. E ela não quer ficar falando um tanto, não, mas ela quer melhorar a argumentação dela, a capacidade de estruturação de ideias. Então, não é
tornar você outra pessoa, Pelo mas é contrário. extrair o melhor de você de forma organizada, aplicando técnicas para que você tenha o resultado esperado. E o que aconteceu comigo, né? O caminho foi o inverso, né? Então, primeiro eu fui pra internet, Sim. depois eu fui estudar comunicação. E eu defendo muito com a Carol, falar, ô Carol que faltou aqui hoje. Carol, Ah, poxa, você podia ter ficado sem essa Sentimos chamada. falta. Lamentável, Carol. Mas tudo bem, é que você não se mistura com qualquer pessoa. Tá tudo Mas certo. assim, e aí, o que eu sempre falo pra ela, eu falo, cara, sabe quando que vai Carol, que é a nossa aluna. Sabe quando que vai estourar mesmo? Quando for leve pra você. Uhum. Quando que vai ser leve pra você? Quando for natural. Entendeu? Tipo assim, cara, não adianta. Enquanto eu não fizer implante no cabelo, não adianta eu achar que eu tenho que o cara tem que pegar Não uma adianta câmera comprar que uma eu fico escova menos diferente. careca. Entendi. Entendeu? Cara, não é isso. Você entendeu? Então, tipo assim, cara, não adianta. Tem que se aceitar, se adequar E fazer. e fazer. Entendeu? Então, assim, se cada vez que você pegar um microfone, você mudar seu tom de voz, acabou, cara. Você pode ter um Você tom tem de voz intencional. Sim. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: eu vejo gente que quando pega o microfone, vira outra pessoa. Aí Mas você fala isso assim, não se sustenta. Isso aí não para em pé. Não se a sustenta. naturalidade é o que você falou. É a primeira aula. É a primeira aula. A primeira aula é a naturalidade contra a ansiedade. A jornada do aprendizado funciona assim, Evandro, funciona assim, Lara, funciona assim, você que está nos assistindo. Não esquece de comentar, compartilhar, dar um joinha aí, tá? Quando você tinha 2 anos de idade, Evandro, você queria dirigir? Queria pilotar o carro? Não. Não. Você era incompetente e também você era inconsciente. Beleza? Eu sou inconsciente, também não quero dirigir, eu sou incompetente. Lá pelos 14 anos de idade, o Evandro olhava o carro assim, gostaria de pilotar, vou levar para lavar. Só que o Evandro, ele começou a ter consciência de querer dirigir. Mas o Evandro já era competente? Não. Não era, não tinha habilitação, era fora da lei fazer isso, poderia bater o carro e assim sucessivamente. Então você saiu de inconsciente e incompetente e se tornou consciente, mas continua incompetente. Fez 18 anos, qual foi o presente de aniversário dele, Lara? A carteira. Carteira, habilitação. Foi lá o Evandro, 18 anos, autoescola, baliza, bonitinho, cerrou a marcha, tá aqui o documento. O que aconteceu aos 18 anos com o Evandro? Ele se tornou consciente, mas agora competente. Faz quantos anos que você dirige, Evandro? Faz mais de 30, né? E o que acontece com o Evandro? Ele está tão consciente, ele está tão competente, mas tão competente, que ele dirige hoje de forma inconsciente. Você entra no carro, põe o cinto, troca a estação de rádio, não fala no celular que é proibido, mas você liga o Bluetooth, você conversa com as pessoas, você dá tchau pra alguém lá fora, você vê o amigo passando, buzina pro colega, estacionou o carro. Caramba, cheguei em casa. Inconsciente. Tão competente que você fez de forma inconsciente. É assim que funciona na oratória. Você vai ser tão competente, porque você vai repetir Você vai fazer... e você vai fazer de forma inconsciente. Essa é a jornada. Mas para atingir, você precisa estudar. Você tem que ir lá pra boxe. Treinar. Tem que ir lá pra boxe. Tem que ir lá pra boxe. É o que a boxe fornece. Exatamente. E é por isso que, ao longo do tempo, as pessoas vão se sentindo em casa, né? Vamos dizer Exato. assim. Elas fazem de forma natural. Então, se alguém chegar pra Lara, daqui a 10 minutos nós temos um teste toque, você tem 15 minutos. A Lara, deixa eu só dar um retoque na maquiagem, tomar uma aguinha. Acabou. Porque nós, quando estamos passando pela Vox, eu falo para todos os nossos alunos, se te der a oportunidade de falar, vai lá e fala. Porque, infelizmente, a população tem medo de falar em público. Então, felizmente, você fez Vox, você vai lá e aquela oportunidade pode ser única. Lembra da história do cavalo selado? Pode ser única. Alguém vai te ver ali e a tua vida pode mudar naquele momento. Não, com certeza. E assim, Rafa, o que eu vejo é o seguinte, a gente fala muito de marketing e vendas, né? A Constru Black, ela é voltada para aumentar a performance do empresário da construção civil. E a gente entende que para aumentar a performance é marketing e vendas, certo? Ou seja, mas você não está preocupado com a produção? Cara, não, eu entendo que quem está lá já é porque já produz. Ele já é técnico. Já está na operação. Ele precisa, para ganhar escala, ele precisa melhorar marketing e vendas, né? Esse profissional, vamos falar em termos de marketing, né? Os benefícios, porque muita gente hoje vai para, como eu, vai primeiro para a internet para depois ter a técnica. Qual é o principal
benefício para quem quer. Tem muita gente que vai hoje lá, que nem você falou, porque quer ter um podcast, porque quer ter Porque quer falar em público, porque falar quer em vender público, mais. porque quer ter mais seguidores. E porque quer fazer stand-up. Tem todo tipo. Você mesmo já visualizou isso. É bom ter ela, que ela é vendedora. Entendi. Ela é comercial. E, gente, por incrível que pareça, existem pessoas que vendem o tempo. Prazer, Lara. Eu venho do tempo. Aquela brincadeira de fiscal do tempo acabou, tá? Não vamos bulinar aqui não a Lara. A Lara era uma vendedora comercial, fala bem. Por que você, enquanto vendedora, decidiu fazer a Vox? Perfeito. Bom, pessoal, eu sou meteorologista. Mas ela vende a Climatempo, sim. Eu trabalho na Climatempo, não vendo para o CPF, Sim. eu vendo para empresas, mais especificamente o setor de energia, e eu nunca tive grandes dificuldades em me comunicar. E eu até brinco que esse é o perfil mais difícil, Sim. porque é o perfil que já acha que é bom. Uhum. Só que não. Quando você acha que se comunica bem, na verdade, você não tem a trava da comunicação, você não é tímido. Entendi. Só que você, muitas vezes, não tem o propósito, você não tem intencionalidade. Então, eu entrava numa reunião para fazer uma venda, eu queria passar pelo meu script de venda. E às vezes o cliente, ele falava, não, mas o meu problema é outro. Só que eu ficava, não. Não, só um minuto. Escuta isso aqui, ó. É isso aqui. Me ouve aqui, eu primeiro. Exato. Então, faltava essa, que também é uma técnica de venda. Ouvir na essência. Sim. Mas é uma técnica de comunicação. Tá. E aí eu vi que eu poderia aprimorar. E eu gosto muito de estar 100% do tempo aprendendo. Quando eu termino um curso, eu vou lá e começo um outro. E aí sempre intercalando. Um técnico, um mais soft skills. Então, entrou naquele momento e, coincidentemente, o Pedro Incrível, que é outra prova super social. Não, nosso Pedro? Nosso Nossa, o Pedro é Pedro. extraordinário. Ele é extraordinário e a gente vê a mudança dele gritante. Quando ele me Absurdo. mostrou o vídeo dele, eu falei, cara, é isso aí que eu preciso. Eu preciso de intencionalidade, de técnica. Eu já tinha recebido feedbacks da minha diretoria de objetividade, eu era muito prolixa, eu queria preencher o tempo, eu não queria o silêncio constrangedor. E aí eu fui em busca de um curso profissionalizante. Eu entrei na Vox e realmente lapidou. Hoje eu tenho muito mais sucesso nas minhas negociações. Muitas vezes eu não falo do produto. 10% da minha reunião é eu falando do produto. Você falou de vendas, tá? Tá. É a vendedora falando sobre vendas aqui. Eu vou falar, às vezes eu falo do filho do cliente, e aí eu começo a construir um relacionamento. E foi onde eu vi que uma das minhas maiores qualidades é a empatia, é o relacionamento. E Aí estamos entrando no marketing agora. e por que não usar isso a meu favor no processo de comunicação e de vendas? O meu cliente, ainda mais que são vendas de alto ticket e de um período complexo, longo de venda, eu preciso que ele seja meu aliado. Eu preciso que ele me veja como amiga dele e não a pessoa que está querendo empurrar um produto. Às vezes, ele vem me pedir um negócio muito absurdo. E aí eu vejo que ele está tentando matar uma mosca com um canhão. Sim. Eu vou empurrar para ele o canhão? Não. Eu vou falar, cara, se você quer isso, existe. Eu te entrego. Mas olha isso aqui. Sua dor, será que não vai ser resolvida por Olha o E que ela ele fez agora. confia O que ela em fez mim. agora? Acolheu a dor. Para acolher a dor é técnica de comunicação, porque ouvir. O maior desafio da venda não é o cara falar, é Sim. o cara ouvir. Ouve, escuta, absorve, acolhe a dor. E aí você fala. E quando eu for falar, eu vou ter intencionalidade. Aí eu vou usar o marketing. Quais são as minhas ferramentas diferenciadas para você fazer a sua obra comigo? Porque eu não estou preocupado com o meu concorrente. Eu quero te entender porque eu vou te entregar aquilo que você busca. Só que nem sempre o que você busca é o que você precisa. é o que você precisa. E aí é onde eu começo a mostrar que comunicação é assim. Um bebê chorando, ele se comunica? Sim. O que ele está comunicando? Normalmente, fome, O sono, dor. tá sujo ou dor. Eu não sei, tá chorando. Se eu fizer sinal de fumaça aqui, eu vou olhar lá a 1 milha de distância, tem fumaça. Se tem fumaça, tem fogo. Mas eu tô vendo depois some outra fumaça, depois aparece. Tô comunicando. Mas eu estou entendendo? Então não adianta eu ter toda a minha estratégia de marketing, toda a minha metodologia de venda, se eu não comunicar direito. Sim. Aí é 0-0. E empate sempre é perca na minha vida. E o mais legal, nessa metodologia que eu tinha de fazer o script, eu vendia? Vendia. Mas hoje eu lido com vendas muito mais complexas e com um ticket muito mais elevado, porque eu consegui estabelecer conexão com o meu cliente. E é engraçado, tem cliente lá que não é o meu cliente,
Mas ele tem um relacionamento tão bom comigo que ele me liga para pedir o que ele quer e aí, em paralelo, eu consigo vender outras coisas para esse cliente, que às vezes são até um ticket mais alto do que ele paga com recorrência, por causa da comunicação. Pois é, da tô hora chateado da agora. construção da Tô relação. chateado, porque esse outro vendedor ainda não veio fazer uma treta ali com a gente. Vamos lá, Evandro. Eu vou esquecer essa parte. Então, aos poucos, estamos trazendo todo A mundo gente- de lá. A gente... Foi muito difícil pra gente achar o nosso método de vendas. Sim. Por quê? Porque a venda de uma obra, ela é uma venda de longa duração. Sim. Né? Então, assim, e se você não se relacionar e você chegar só no momento de fechamento, você é só preço. Né? Você é só me manda seu orçamento e acabou. E aí, existem algumas confusões que é o que a gente briga, que é a nossa dificuldade hoje, que é Desmistificando lá. desmistificar e comunicar isso para o cliente ou agir dessa forma. Que é o seguinte, a gente chama de 3 R's. Bora. O primeiro R, se relacionar, Uhum. né? Só que o que acontece no B2B que as pessoas confundem o relacionamento com o segundo R, que é reunir. Eles acham que se relacionar é se relacionar para oferecer um produto. Que se relacionar é se relacionar para apresentar o seu serviço. Fala, cara, isso não é se relacionar. Não, o cliente ele vai te ver como interesseiro. Exatamente. Então tá. Então o se relacionar aqui é se relacionar sem intenção nenhuma. Você está se relacionando aqui porque a gente está se relacionando para te ajudar, para bater papo, beleza. Aí entra num segundo momento que é o reunir. Aí beleza, aqui é a hora de ser intencional. Você só vai se reunir para quem? Para quem faz sentido o teu serviço. Positivo. Né? Então, beleza. Então, aqui você vai continuar se relacionando, mas de uma forma mais intencional, onde você vai apresentar. Né? E por que eu estou falando desses 3 R's? Onde entra o que você acabou de falar. A gente vem para o último R, que é o resultar. Tá? Só que no resultar, o vendedor entende que resultar é vender. E às vezes, resultar é levar resultado para o seu lead, levar resultado para o seu cliente. Só que às vezes você leva resultado sem vender. Sim. Você leva resultado, você ganha um cliente, a hora que você chega para ele e fala, cara, eu no teu lugar faria isso aqui, mesmo que eu não precise te prestar o serviço, que é o que você falou. Tipo assim, às vezes o cara quer uma consultoria nossa, né? Ou Sim. ele quer fazer alguma coisa no seu ramo de elevador, que daqui a Sim. pouco a gente vai falar. Ou seja, o cara quer uma consultoria, eu falo, cara, tudo bem, mas você não precisa me contratar para isso aqui, eu vou falar, vou te ajudar como relacionamento. O dia que eu tiver um serviço, mas ele teve o resultado dele te ligando. Resultado não quer dizer botar dinheiro no teu bolso. O verbo é Mas diferente. às vezes não é naquele momento. O resultado Mas pode ser uma ter indicação. certeza. Isso, exatamente. Pode ser um monte de coisa. Exatamente. Exatamente. E Pode ter um monte de coisa. eu chamo o 3 R's de achar o seu lead infinito. Quem que é o lead infinito? No meu negócio é o arquiteto. Uhum. O arquiteto, para mim, é lead infinito. Por quê? Porque se eu me relacionar com o arquiteto, Pronto. ele tem obra toda hora para me indicar. Uhum. Né? Então, assim, no seu caso de elevadores, é uma construtora. Construtores e síndicos. Construtores e síndicos, porque eles vão estar sempre construindo ou fazendo gerindo gerindo condomínios. condomínios. Né? Então, assim, a partir do momento que você se relaciona, reúne e resulta com um lead infinito, acabou. Você não precisa ter a recorrência está pronta, né? A Então, esteira foi foi ligada e não ela se para. retroalimenta. Ela se Ela retroalimenta. não fica nesse sentido. Falar nisso, ô Rafa, você é um multi-empresário, né? Então eu queria falar um pouquinho se a comunicação tem ligação com isso, se não tem, o que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha, né? Bom, vamos lá. Você tem Arsenal, certo? Sim. Faz consultorias e Laudos e vistorias em em elevadores, elevadores, né? E também agora tá com a Onboard Bus, que é um novo projeto. Fala um pouquinho mais aí pra gente desses outros negócios seus. Primeiro ponto é cuidado para você não perder o foco. Então, muitas das pessoas me questionam, Rafa, você tem vários negócios e o foco. Eu sou um cara tão determinado com foco que eu já tive uma empresa de elevador chamada Foco. O nome era esse, para não perder o foco. Depende do momento da sua vida. Certo? Então, sim, sem sombra de dúvidas, a minha comunicação me gera muitas oportunidades. Sem sombra de dúvidas. Tanto é que a Vox2U foi resultado do meu trabalho com elevadores, em assembleias de condomínios,
eu participava falando de elevador. E as pessoas depois chegavam assim, nossa, cara, você fala bem, você fez curso de teatro. Eu vou contar o meu segredo pra você. Lá não tinha Vox. É que eu sou nascido e criado na igreja adventista. Tá. Ou você canta, Evandro, ou você prega. E, cara, eu batendo palma sou desafinado. Então eu sempre fui pra falar, orar lá na frente. E foi, e tá aí até hoje. Só que a Vox trouxe a lapidação. Tá. Então a comunicação, pelo pedido dos síndicos, você me indica um curso? Eu fui buscar na internet para ajudar, para andar a segunda milha. Encontrei a Vox, trouxe a Vox como franqueado de São José dos Campos, Jacareí. E aí a Vox nasce a Vox, por consequência dos elevadores. Entendi. E eu, enquanto empresário, eu vislumbrei oportunidades em grandes áreas de atuação. Então, por exemplo, você quer empreender, eu vou te dar o exemplo que eu faço. Quais são as grandes áreas de atuação que eu atuo? Educação. Através da Vox.U. Pode ser um curso de inglês, pode ser uma escola, whatever. Você tem uma área de educação. Sim. Então, eu tenho a Vox.U na área de educação. Outra área que me chamava muita atenção, que é onde é o meu berço, Arsenal Consultoria em Elevadores, uma empresa especializada em fazer laudos e vistorias para elevadores. A gente não faz manutenção, a gente não vende modernização, a gente não atua diretamente no equipamento. Nós fazemos uma vistoria completa, mostrando o que está bom e o que está ruim. De posse disso, se gera um plano de ação para que o síndico tenha tranquilidade sobre o estado atual dos elevadores, que infelizmente tem deixado a desejar em muitos momentos. Então, o estado do elevador é prioridade e responsabilidade sua, síndico, sua construtor. Nós vamos lá para trazer clareza para esse assunto. Hoje, em praticamente todo o país, a Arsenal Consultoria em Elevadores está atuando. Área condominial. Estou aqui na área condominial, que é uma área maravilhosa. Convido todos vocês a pensarem com carinho sobre a área condominial. Área de educação, Pura, né? recorrência pura, área condominial. Quando você viaja, Evandro? Quando você viaja, Lara? Você está preocupado com o preço do passeio? Cara, bora que é só uma vez na vida, eu não sei se eu vou voltar aqui, passa no cartão. Turismo. Se o Cara, preço é esse, turismo. Turismo é uma outra grande área. Eu falei assim, cara, eu preciso ter um negócio na área de turismo. E que tem crescido cada vez mais. Não para. Hoje o que o pessoal mais valoriza é Experiência. experiência e conhecimento. E aí eu tenho, a gente criou, junto com. Depois eu vou falar o segredo do sucesso, tá? Aí nós temos o Onboard Bus, onboard.bus no Instagram. É o primeiro ônibus com serviço de bordo prêmio na América Latina que você faz um passeio turístico na capital São Paulo, conhecendo toda a história de São Paulo, regada ali por um jantar exclusivo. Algo único, maravilhoso, uma experiência extraordinária que você precisa viver isso lá em São Paulo. Que legal. Quando estiver passando por lá, Onboard Bus. Onboard Bus. Onboard Bus. Aí a pergunta é, qual o segredo do sucesso? O segredo do sucesso, Lara, o segredo do sucesso, Evandro, o segredo do sucesso para você que está vendo aí, para mim, é ajudar outra pessoa a crescer. Eu só tenho o que eu tenho porque, primeiro, obviamente, eu não sou nada sem Jesus e isso aí para mim é batata, não discuto. Sou realmente, busco ser cada dia mais um servo de Deus. Mas o grande segredo do sucesso é como eu ajudo o Evandro a crescer, como eu ajudo a Lara a crescer. E isso me trouxe sócios extraordinários. Sócios extraordinários na Arsenal, na Vox.U e no Onboard Bus. Eu só consigo ter toda essa jornada porque eu tenho grandes sócios junto comigo. E a minha motivação função te leva mais longe. e a né? minha motivação é como eu faço ele crescer. Sim. Isso dá certo, esse casamento vai adiante e a gente cresce. Mas Tem é- mais uma área que eu quero atuar, mas depois eu conto. Mas é muito importante nessa questão da sociedade, né, Rafa, a gente explicar que sociedade é diferente de investimento, Sem sombra de dúvidas. né? Então, assim, sociedade não é algo que você vai lá, investe e vai embora, Não, né? jamais. Então, assim, porque assim, eu vejo você na Buzz, eu ainda vou conhecer Vamos lá, sim, vamos lá. conhecer Você um é dia, lá, também foi. né? Então, assim, ainda não conheci, mas eu vejo que tanto na Arsenal quanto na Vox.U você é atuante. Sem Ou dúvidas. seja, no mínimo é o comercial, porque tá sempre tentando me vender. Eu não sei em termos de operação, mas eu vejo que não é algo tipo assim, comprei as ações daquela empresa e vou Sim. ver o que vai vir de dividendo. Eu até tenho empresas assim, que eu não Sim. atuo. Sim, Eu até tenho, mas assim, é que mas aí é outra cabeça, né? o que me torna. O pessoal fala assim, cara, você estava em Milão, agora você está em São Paulo. Quando eu vejo você correndo lá em Balneário Camboriú, como é que você faz isso? Primeiro é que eu me divirto. Ontem eu tive 7 reuniões e o meu filho estava comigo. A gente chegou quase meia-noite em casa.
Tá. E aí, filho, o que você achou do dia? Eu me lá parado no Animadíssimo. graal ali na Dutra, o que você achou? Ele falou assim, cara, o seu dia é cheio, hein, papai? Eu falei, quer ser empresário? Ele, não quero, eu quero ser piloto. Eu falei, tá tudo certo. Mas o que faz? Eu me lembro de um episódio do Suits, o Harvey Specter Sim. fala assim, cara, quando eu cheguei aqui, eu trabalhei tanto. Eu era o primeiro a sair, o primeiro a chegar, o último a sair. Eu gerava tanto resultado que até hoje, é o que as pessoas veem em mim. E não muda. Sim. Só que sim, eu tenho tempo pra família, sim. É desafiador às vezes? É. Mas eu consigo. Hoje de manhã eu não queria sair cedo, não fui. É. Eu fiquei com a minha esposa, levei meu filho na escola, peguei meu outro menor, agora hoje você vai trabalhar comigo. E é isso. Só que isso tem que ser bom pra todo mundo. Então, assim, o que me torna mais conhecido é porque eu sempre sou aquela cara da propaganda, aquela cara do marketing, aquela cara do comercial. Sim. E isso faz com que as pessoas me conheçam mais. Não significa que a operação dependa de mim, porque na realidade ela não depende. Agora sim, nós temos o ponto Sim. atuante no operacional. Isso aí. O papo de que o livre do operacional é balela. Balela. A minha operação é muito comercial e estratégica. Agora sim, a parte técnica, por exemplo, a Lara vai lá e dá o show dela na aula. O meu papel é que o nosso time comercial leve aluno para que a Lara dê aula. E a Lara, o papel dela é fidelizar esse cara para comprar outro curso com a gente. É uma retroalimentação. O time certo, no lugar certo, não tem por que dar errado. Agora, tem o seu tempo. Sim. E o que eu percebo, né, o Rafa, uma das coisas que me surpreendeu positivamente quando eu cheguei na Vox2U, cara, eu acho que você também é assim, né? Você vai pra uma pousada e você fica imaginando como é que o cara estrutura o restaurante da pousada, né? Que nem, por exemplo, eu tive recentemente em Trancoso, eu vi lá que o atendimento, ele é muito superior Sim. ao que a gente está acostumado aqui em São Paulo. Mas o que eu entendi? Eu entendi que existe um organograma e uma história. Eu perguntei o tempo... Uma metodologia que a você metodologia. mesmo criou. Você entendeu? Então, quando você chega lá, você fala assim, mas por que o cara que tira o meu pedido, ele me atende tão bem, entende tão bem o cardápio? Porque, na verdade, para ele chegar a ser a pessoa que tira o seu pedido, ele já foi o que leva o prato. Já foi garçom, auxiliar de cozinha, já cozinhou. Então, quando ele chega lá, ele já chega com essa experiência de conhecer toda a cadeia. E o que eu fiquei impressionado é o seguinte, porque assim, até eu tenho um braço de educação, né? Todo mundo tem um braço de educação. Então, assim, braço de educação é muito diferente de uma escola. Sim. Muito diferente de uma escola, principalmente de uma escola com estrutura física. Sim. E o que me surpreendeu positivamente foi quando eu cheguei lá, foi isso que eu vi, né? Ou seja, não, é uma escola de fato, Sala de aula, existem regras, existem, tipo assim, cara... Tem a hora do recreio. Tem a hora do recreio. Mas que não é só o recreio, você também intencional, tem... Exato, é intencional. E assim, e o que eu percebi lá? Que essa estrutura traz uma segurança muito grande. Por exemplo, um negócio que para mim faz toda a diferença lá. Poxa, cara, é toda semana. Sim. Não é difícil, não é fácil para mim colocar na minha agenda que eu vou lá toda semana. Então eu coloquei que eu vou toda semana. Mas 2 aulas eu não tive como atender. E aí existe reposição, e aí existe uma estrutura, não é aquele negócio tipo assim... Tá abandonado, perdeu. Perdeu. Ou seja, existe uma preocupação para que o aluno absorva todo o conteúdo. E chegue no resultado. E eu até indico, às vezes, você mesmo já fazendo uma aula, por exemplo, você ainda não teve uma aula com a Lara, pega e faz uma aula com a Lara lá para você ver como é que funciona. Conhece os outros alunos que estão naquela turma. Nós incentivamos, é só agendar para você ter sua cadeirinha garantida lá sentada. É só isso. Eu brinco que ninguém me escute isso. Mas... Editor, por gentileza. Voltando ao assunto. Mas realmente é muito bom, porque às vezes você fica um pouco mais acomodado, você já criou muita intimidade com a sua turma, e não é mais um desafio. Sim. Então vai visitar outra turma, vai se colocar à prova, vai extrair o máximo. E o mais legal, você tendo a oportunidade de conversar com outro facilitador, de você ter aula com outro facilitador, é um outro feedback que você pode ter, é uma outra percepção. Então isso agrega muito valor na sua experiência. E o mais legal, não é super engessado, porque o propósito é ajudar pessoas, é adequar a sua agenda à escola. Obviamente que precisa ter uma metodologia para a gente ter a qualidade de atendimento como foi a pousada de Trancoso, mas não é engessado. A gente quer que
da sua maneira, da forma que cabe na sua agenda, você consiga atingir o seu nosso objetivo. esforço é para que a gente se adapte a você, mas tem uma hora que você precisa também Não, entender que o mundo não gira ao seu redor. Sim, lógico, com certeza. E assim, e o que eu percebo é o seguinte, que nem você fala você vai criando um envolvimento e um ambiente seguro com a sua turma, né? A primeira vez que tem aquele, como é que chama o palquinho lá na frente lá? Caixote. Caixote. O caixote. Na hora do recreio, pessoal, tem o caixote. E É o momento do coffee break, que a gente serve ali uma comidinha, um negocinho bacana, e aí tem um tema no caixote. Aí exatamente. tá todo mundo reunido ali na frente. Exatamente. E no começo era sempre aquele negócio, quem vai primeiro? Aí ninguém Agora, vai. meu amigo. Agora, cara, já tá briga pra ver quem é o primeiro a falar. Te deu a oportunidade de falar, você vai lá Você vai lá e e fala. É isso aí. Então, eu acho que isso É o isso realmente inconsciente, o competente inconsciente. é isso. Bom, Rafa e Lara, como diz o meu amigo, falar nisso tá agendado pra gente ir na rádio lá. Sem dúvidas. Como diz o meu amigo Eloy Moreno lá na rádio, aqui dentro desse estúdio a gente comanda tudo, menos o tempo. É isso aí. Né? Então eu queria agradecer muito, tá? A disponibilidade de vocês de virem aqui, né? Agradecer vocês por estarem me auxiliando lá nessa jornada de comunicação. Eu tô gostando muito, é um Que bom. feedback que eu queria te dar Gratidão. pessoalmente, guardei para te passar aqui, porque realmente eu acredito que 2026 agora para mim vai ser melhor em função, né? Você vai me ajudar a atingir esse objetivo de melhorar a minha comunicação. Mas, que nem a gente falou, a gente aqui acaba tendo o algoritmo do YouTube, quando você tem programas de tempo parecido, ele entende que é um programa e depois ele começa a te entregar mais. melhor, Então a gente perfeito. sempre tenta Tamo manter esse período em torno de 1 hora aí. Certo. Tá? E eu queria agradecer mais uma vez vocês. Obrigado. E queria que você deixasse aí o Instagram, né? Falasse aí pro pessoal como é que encontra vocês. Lara, se despeça aí também. Eu agradeço muito o convite. Eu acredito que esse episódio pode ser a mudança que o seu ouvinte precisa para realmente começar um 2026 atingindo seus objetivos, traçando novos objetivos, alavancando a carreira, e a comunicação é o pontapé inicial. Então, essa oportunidade, eu fico muito grata, não só a mim, mas o principal objetivo é ajudar essas pessoas. Então, convido todo mundo a passar pela Vox, conhecer, fazer nem que seja uma aula experimental, Que é importante. mas sair da inércia, entender os pontos de melhoria e ir atrás dessa melhoria. Agradeço e me coloco à disposição e te espero em uma aula minha, hein? Vou lá, isso aí. vou fazer uma aula Adorei. com você lá. Primeiro já anota aí, ó, @vox, VOX2U, vox2u.sjc ou vox2u, vox2u.jacareí. 2 escolas te aguardando. @Arsenal Elevadores, você síndico, você construtor, você que está querendo modernizar o elevador. @Arsenal Elevadores, você vai ter muito conteúdo legal sobre elevadores, você vai se impressionar e vá dar um passeio, um rolê diferente em São Paulo no @onboard, onboard.buzz. Lá no Instagram você vai ver lá um garfinho, uma bolinha amarela, vai conhecer um dos nossos negócios. Sabe, Evandro, sabe, Lara, e sabe você que está nos assistindo, eu quero que você olhe bem dentro dos meus olhos agora, é o seguinte: o que te trouxe até aqui hoje, em 2026, é resultado de tudo que você plantou, de tudo que você fez, de tudo que você determinou. Agora, o que vai te levar para o próximo nível é a decisão que você toma desse momento presente em diante. Que 2026, a sua comunicação, ela não seja boa, legal, uau, que ela seja extraordinária. O caminho é ensinável. Lembre-se, comunicação não é o dom. Comunicação é ensinável. Te vejo na Vox Studio e gratidão pelo teu tempo. Valeu. Obrigado, Rafa. Tamo junto. Valeu, pessoal. Abraço. Obrigada. Obrigado. Tchau.